Boa tarde, quinta-feira, 26 de junho. Bem-vindos à nossa terceira edição do dia. Hoje, vamos explorar umas fontes bem interessantes, sobre como a moda, a estética, como isso virou ferramenta estratégica na política. Não é só o que a pessoa veste, mas como a imagem toda é construída para comunicar, para gerar, identificação e influenciar, claro. Exatamente, é isso mesmo. As fontes que a gente viu deixam muito claro que a aparência, tá longe de ser um detalhe superficial. Ela funciona hoje como um elemento, central na comunicação política. É uma linguagem visual, sabe? Muito poderosa. E faz parte total do discurso para moldar como as pessoas percebem os políticos. E essa percepção mudou bastante, pelo que as fontes indicam. Especialmente com essa coisa da política espetáculo, onde a imagem, o impacto na mídia, às vezes parece mais importante que o debate de ideias. E, claro, com as redes sociais onipresentes, a roupa deixou de ser, algo secundário, frívolo. Virou mesmo uma ferramenta-chave para projetar autoridade, mas também para criar empatia. Sem dúvida. E a gente vê isso em exemplos muito variados nos materiais, Tem o Justin Trudeau, lá no Canadá, que usa as meias com mensagens, quase um código visual. A Melania Trump, nos Estados Unidos, com aquela imagem super controlada nas fotos oficiais, ou até mesmo a austeridade calculada, nos trajes do Kim Jong-un, na Coreia do Norte. Cada detalhe ali parece ter uma intenção, uma mensagem bem específica. Intencional e, pelo que as fontes mostram, cada vez mais sofisticado, Não é só a cor da gravata. Tem exemplos no campo progressista também que mostram bem isso, como aquele deputado Zohan Mamdani, em Nova York. Ele usou referências da cultura pop sul-asiática para se conectar com os eleitores da diáspora. E até nos palcos mais inesperados, tipo Met Gala, a roupa vira manifesto político, como o caso citado da filha do Brad Lander, com o blazer sindical, bem direto. É interessante, como os consultores políticos que aparecem nas fontes, eles batem muito na tecla do impacto primário do visual. Ele atinge primeiro no nível emocional, sabe? Antes mesmo da gente processar racionalmente, aquela primeira impressão pode ser decisiva. Tem uma frase forte que uma das fontes traz: o visual pode não ganhar uma eleição sozinho, mas certamente pode ajudar a perdê-la. Na Coreia do Sul, por exemplo, a coisa é tão séria que os candidatos contratam especialistas para definir tudo. Corte de cabelo, expressões faciais. É uma busca explícita por construir confiança pela imagem. Mas para entender a fundo essa estratégia e por que ela não funciona igual para todo mundo, as fontes levam a gente a analisar como essa linguagem visual, como ela é atravessada por questões de gênero, de classe, de raça. E aí entra um ponto crucial que a pesquisadora Thaís Farage levanta. Sim, a análise da Farage é fundamental aqui. Ela aponta uma simetria, gritante. Homens brancos cisgêneros, segundo ela, muitas vezes podem usar um visual considerado neutro, o padrão, e a competência deles é presumida. Agora, mulheres, pessoas trans, dissidentes de gênero, enfrentam um escrutínio constante. É outra história. Seus corpos, suas roupas são frequentemente politizados, usados como arma mesmo para deslegitimar a atuação política. Os casos citados da Thalira Petroni e da Erika Hilton no Brasil ilustram bem isso. E nesse contexto, a própria Erika Hilton, como é citado, ela usa a estética hiperfeminina, ou seja, ela acentua elementos que são tradicionalmente ligados ao feminino, mas ela usa isso como uma forma deliberada de afirmação política, sabe? Para ocupar aquele espaço nos termos dela. É uma subversão interessante dessa lógica. Exatamente. E enquanto isso acontece de um lado, o campo conservador também demonstra usar a imagem de forma muito consciente e muito estratégica. As fontes mencionam a tal estética republicana nos Estados Unidos, personificada por figuras como a Melania, a Ivanka Trump. Ou aqui no Brasil, a imagem mais sóbria, associada à feminilidade tradicional da Michelle Bolsonaro, buscando comunicar valores de família, de tradição. E aqui as fontes apontam um contraste estratégico que é interessante, não é? A análise da Farage sugere que, enquanto alguns setores conservadores parecem ter um domínio notável dessa linguagem visual, pensa no boné do Pablo Marçal, por exemplo. Criar aquela imagem de empreendedor de sucesso gera engajamento na hora. Já alguns setores progressistas, segundo ela, talvez subestimem um pouco o poder desse campo simbólico da imagem. É uma provocação importante que os textos levantam, sim. Esse possível descompasso, sabe, na valorização da comunicação visual.
Isso pode ter implicações estratégicas reais, na capacidade de conectar, de mobilizar públicos diferentes. Mostra como a estética está longe de ser só decoração na política. É muito mais. Fica muito claro, então, a partir dessas fontes todas, que a roupa, a estética na política, é uma linguagem complexa, sim, carregada de intenção, de significado. É uma ferramenta estratégica que molda percepções de um jeito profundo e pode ter um impacto bem real nos resultados, né? Sem dúvida. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Ao tomar consciência do poder dessa comunicação visual toda, como será que isso pode alterar a forma como a gente interpreta as figuras políticas, as campanhas, no nosso dia a dia? O que a gente passa a notar que antes talvez passasse batido? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Bom, fazemos agora um breve intervalo. 1 minutinho e a gente já volta. Estamos de volta com a nossa edição e olha, nesta parte final a gente aprofunda um pouco mais naquela crítica que as fontes fazem, sabe? Sobre como o campo progressista às vezes parece que deixa meio de lado a força da linguagem estética. Vamos ver o contraste disso com outras forças políticas e também essa proposta, né, de usar a imagem como uma estratégia mais consciente mesmo nessa disputa simbólica. A gente viu exemplos como lá no Reino Unido, né? O material fala de parlamentares do Partido Trabalhista pressionando o líder, o Keir Starmer, para ter uma estratégia de mídia mais eficaz visualmente, até se inspirando em figuras como, sei lá, Donald Trump. Parece que tem uma atenção real ali sobre isso. Exato. A preocupação que eles apontam, assim, é que a imagem do Starmer, que é vista como muito neutra, talvez, ou pouco marcante, ela acaba dificultando a criação de uma conexão emocional mesmo com o público, sabe? E isso, bom, pode gerar o que as fontes estão chamando de vácuo simbólico. Um vácuo simbólico. O que seria isso exatamente? É tipo uma falta de identidade visual clara, que pode ser interpretada como hesitação, talvez. E aí, claro, isso enfraquece as propostas, né? Mesmo entre os eleitores mais tradicionais, essa ausência de uma presença estética mais forte, ela arrisca minar essa relação com o eleitorado. E essa questão da neutralidade, então, ela pode ser meio que um tiro pela culatra, certo? Nas tentativas de não desagradar ninguém, corre-se o risco de, não agradar de verdade. Precisamente, é um ponto que a especialista Thaís Farage, que é citada numa das fontes, coloca de forma bem direta, né? Ela diz, não se ganha eleição sendo invisível. Então, candidatos progressistas que ficam oscilando muito, sabe? Entre uma coisa meio genérica e outra, excessivamente neutra, podem acabar sem uma identidade visual clara. E num mundo hoje super bombardeado por estímulo visual, principalmente em rede social, né? A forma como a mensagem é apresentada visualmente é crucial. Aí entra um ponto que me parece fundamental que as fontes trazem. A estética não é só um acessório, um enfeite. É parte central da estratégia. Me lembrou até aquela ideia do Paulo Freire que você mencionou antes, né? Não existe neutralidade na comunicação. Toda ação comunica algo. É política. Isso mesmo. Perfeito. Incorporar a estética na prática política é reconhecer que símbolos, cores, os tecidos que se usa, os gestos, tudo isso funciona assim como se fossem alfabetizadores culturais. Quer dizer, eles ensinam e comunicam valores, ideias visualmente, né? Sem precisar, às vezes, de uma palavra. Não se trata de transformar a política num espetáculo vazio, óbvio, mas de entender que o visual também constrói discurso. A roupa, a imagem, são como textos que o eleitorado lê, mesmo que, sei lá, inconscientemente. Vestir-se com intenção comunica valores, alianças, um projeto. Então, a pergunta que fica pairando e que as fontes levantam é: como essa ferramenta, a moda, a estética, vai ser usada na política? Essa é a questão central, né? Que fica no ar. Vai ser usada como uma arma simbólica, de opressão ou de resistência? Vai ser usada para alienar as pessoas ou para conectar de um jeito genuíno? Vai ser só uma superfície, uma fachada ou um espaço real de disputa cultural, de disputa política? E já existem exemplos de quem entende bem isso, né? O material até menciona movimentos sociais aqui do Brasil. Sim, sim. O MST é um exemplo bem claro.
Aqueles uniformes vermelhos, os bonés, as bandeiras, aquilo não serve só para identificar o grupo, né? Comunica toda uma história de resistência, um projeto de mundo. É muito forte. Assim como, por exemplo, os turbantes de lideranças negras ou os trajes de matriz afro-brasileira que a gente vê em manifestações, aquilo carrega uma pedagogia popular na própria forma, sabe? É uma afirmação. É muito poderoso isso. Num país como o nosso, com tanta desigualdade visível, né? Tão na cara, parece urgente mesmo que os setores que buscam justiça social entendam o valor dessa estética como linguagem de luta. Exatamente. Se o campo progressista quer, de fato, disputar corações e mentes, como se diz, precisa também disputar os olhos. As fontes deixam isso bem claro. A conclusão é forte. Roupa, imagem, isso não é fantasia. É ferramenta política. E usá-la com intencionalidade, com consciência, pode ser um passo decisivo. Não só em eleição, viu? Mas nessas disputas simbólicas do dia a dia que acabam moldando como a gente vê o mundo. Fica aí uma reflexão final importante, né? Sobre como a comunicação política vai muito, muito além das palavras ditas ou escritas. Olha, os links para as fontes que serviram de base para a gente montar essa edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição, tá? Para quem quiser se aprofundar. Um abraço carinhoso e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas, 12 horas e 17 horas e também aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!